Olá, pessoas! Professor Tiago aqui para mais uma videoaula. Bom, estamos dando continuidade ao nosso curso de Aprendendo a Programar usando algoritmos aqui dentro do Visual G. E hoje o nosso assunto ele é vetores. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é abrir a sua mente, porque eu vou te ensinar de um jeito rápido e fácil para você entender por que essa ferramenta ela é tão útil e ao mesmo tempo tão importante para nós que programamos. Já adianto que na tua vida prática você vai usar vetores para quase tudo. E isso é uma coisa boa, porque é uma ferramenta muito poderosa e a gente vai perceber que utilizar ela não é um bicho de sete cabeças. Então, eu quero começar te sugerindo por que a gente usa vetores. Nós sempre trabalhamos com listas. A gente sempre está trabalhando com programação, é sempre manipulação de lista, né? Essa lista pode estar vindo lá de um banco de dados, a gente precisa adicionar item numa lista, remover itens e tudo mais. A parte da gestão das listas, né, assim, de maneira bem simplória, a gente pode atribuir a outra disciplina que é lá de estrutura de dados. Não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é aprender como que a gente começa a usar essas listas, né? Então a gente vai partir de um princípio bem simples. Como que a gente declara essas listas, os vetores, como que a gente adiciona itens dentro desse vetor e como que a gente recupera os valores que foram adicionados lá. Para você entender melhor e deixar toda essa ideia menos abstrata, imagina que nós vamos fazer uma lista de 5 nomes. A gente teria que fazer assim com o conhecimento que a gente tem hoje. Ó. Eu vou vir aqui, eu vou declarar as variáveis, né? Então eu colocaria nome 1, nome 2, nome 3, nome 4 e nome 5 como caractere. Veja o seguinte, né? A título de curiosidade apenas, tá? O Visual G, ele... acredito que seja um bugzinho, né? Ele deixa o numeral da variável de uma cor diferente. Mas não significa que está errado, tá? Essa declaração de variáveis aqui, ela é válida. Bom, mas está aqui, né? Declarei os meus 5 espaços de memória, e aí eu posso colocar 5 nomes diferentes. Como que ficaria isso? Ó? Eu viria aqui e eu faria o seguinte, ó. Nome 1 recebe João. Nome 2 recebe Maria. Nome 3 recebe José. Nome 4 recebe Joana. E nome 5 recebe Daniela. Muito bem. Temos aqui 5 nomes, né? Se você já assistiu as minhas videoaulas, você está sentindo falta de uma coisa aqui, né? Se você pensou no Ctrl G, você pensou certo. Ctrl G alinhou o nosso código aqui bonitinho. Vamos rodar para ver como que fica essa área aqui em cima da minha cabeça, tá? A parte das variáveis, ó. Rodar algoritmo. Já finalizou o programa, porque o nosso programa ele não pedia para ler nada, então não tinha que digitar nada, eu só estava fazendo a atribuição das variáveis. E olha aqui, vamos lá, ó, dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. O nome 1 está marcado como João, né? Tudo bem, até a Daniela, ó. Deu tudo certo. Pô, Thiago, eu não posso fazer assim sempre? Olha, fazer assim sempre, se você conseguir, eu vou tirar o chapéu, porque além de dar muito trabalho, eu acredito que conforme essa lista fosse ficando maior, ia ficar cada vez mais complexo. Por quê? Primeira coisa, se eu pedisse para você encontrar um nome específico, você teria que olhar variável por variável. Aqui tem 5, mas imagina se fosse 100, 200, 1000. Aí fica meio complicado. Mas a questão é, como que eu trago os vetores para corrigir esse problema? Sem apagar o código que está aqui, vamos escrever do mesmo jeito, mas usando o vetor. Quando a gente chega aqui, a gente declararia o nosso vetor assim, ó. Nomes, vetor. Aí eu preciso falar quantos nomes que eu quero guardar nesse vetor. Então são 5, de 1 a 5. De caractere. Esqueci de colocar os 2 pontinhos aqui. Então, veja o seguinte, ó. A declaração do vetor, ela é relativamente parecida com a declaração de uma variável comum, né?
Então a gente tem o nome da variável, o nome da variável. O meu vetor se chama nomes. Aí eu tenho 2 pontos, o tipo da variável. A declaração do vetor ela difere um pouquinho, porque eu tenho que falar que vai ser um vetor de 5 posições e eu vou colocar caractere dentro desse vetor. Eu vou rodar o algoritmo mais uma vez, porque eu quero que você olhe aqui em cima na minha cabeça a área das variáveis para você ver como que a declaração do espaço de memória vetor ele aparece aqui no Visual G. Vamos lá de novo, rodar o algoritmo. Aí, olha só que interessante. Ó. Vamos analisar o que mudou? Você está vendo aqui a minha caixa d'água está tampando um pedaço aqui, mas olha só. Ó. Eu tenho aqui a declaração das variáveis comuns, e aqui eu tenho João, Maria, José, Joana, bonitinho, né? Quando começa a declaração do vetor, você está vendo que aqui entre colchetes eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5? Esses números são as posições do vetor. Sempre que a gente pensar em vetor, a gente tem que pensar em posição. Por quê? Eu guardo os valores dentro do vetor em uma determinada posição. É sempre assim. Aqui dentro do Visual G, eu tenho um número de posições pré-determinado. Então, se eu quisesse transpor o código da maneira que ele está aqui para o vetor, ficaria da seguinte maneira. Vamos vir aqui. Vou manter o código antigo para a gente fazer uma comparação, tá? Então, eu teria nomes na posição 1, recebe João. E assim você já percebeu que eu vou fazer até a Daniela, né? Agora me permita usar o Ctrl+C e Ctrl+V para você não perder a paciência com o vídeo. Falando em perder a paciência com o vídeo, você já se lembrou de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse conteúdo com o colega que também está aprendendo algoritmos? Se você não se lembrou, a sua chance é agora, né? Verifica aqui embaixo se está tudo ativado, tudo bonitinho. Seu like no vídeo ajuda bastante na divulgação e eu fico muito feliz. E olha só, ajustando aqui agora as posições do meu vetor, olha só. Você deve estar achando, né, por você ver os dois exemplos aqui ao mesmo tempo, que é meio que um trabalho a mais a gente fazer isso, né? Porque a sintaxe do vetor era um pouquinho diferente, aí eu tenho que colocar o colchetes, mas eu vou te mostrar daqui a pouco o aspecto dinâmico que o colchete traz para nós aqui. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Run, executar. Olha novamente minha caixa d'água aqui na frente, ó. Olha só. Aí a gente tem aqui, ó, na posição 1 do meu vetor, tá o João. Eu tenho a mesma disposição dos dados que eu tinha aqui em cima na declaração das variáveis comuns. Porém, olha a brincadeira que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso declarar uma variável chamada posição, do tipo inteiro. E aí eu posso vir fazer o seguinte, ó. Quero mostrar um valor que está dentro da posição de um vetor. O que eu faço? Ó? Escreval. O valor da posição 3 é. E aí eu venho aqui, nomes. E eu quero a posição 3, então tem que mostrar José. Tá aqui. Muito bem, olha só. Repara que eu coloquei aqui, ó, o número. Eu digitei mesmo, né? Você viu que eu declarei uma variável ali em cima, talvez você está tendo uma ideia já do que eu vou fazer. Olha aqui, o valor da posição 3 é José, faltou um espacinho aqui, mas olha só, recuperou o valor que estava dentro da posição do vetor, ó, como nós fizemos aqui. Então, imagine que nós podemos fazer isso daqui, ó. Vamos determinar aqui um valor. Vamos fazer o seguinte, ó. Escreval. Informe qual a posição do vetor. Aí nós vamos vir aqui, a gente vai dar um layer na variável posição. E aí, o meu truque aqui vai ser o seguinte, ó. A pessoa vai digitar o que ela vai querer ver, e aí eu vou recuperar o valor da posição do vetor através de uma variável. E é aqui que o vetor vai começar a dar as caras de como que ele é flexível, de como que ele é bom para a gente trabalhar quando a gente tem listas. Porque olha só, da maneira que está aqui, ó, rodar o algoritmo, ó, informe a posição do vetor. Agora já não estamos travados mais. Eu coloquei a posição 3 naquela hora, eu vou repetir para a gente ter o mesmo resultado do José.
Então, veja só. Posição 3, apertei o Enter, ó. José. Deu certo, funcionou. Se eu rodar novamente agora, só que agora eu vou ter que tirar a mensagem, né? O valor da posição, aqui eu vou até fazer uma concatenação para a gente ver a mensagem bonita, tá? Posição, bem, ó, olha só para a gente deixar a mensagem dinâmica aqui, tá? Ó, rodar o algoritmo da posição 5, olha só. Ah, cometi um erro. Qual erro que eu cometi aqui? Variável posição não encontrada, digitei o nome da variável errado. Você já deve ter visto aí e deu risada, né? Me perdoa. Vamos lá, rodar algoritmo. Informe a posição. Vamos na posição 5. Olha lá, o valor da posição 5 é Daniela. Deu certo, muito bem. Faltou um espacinho aqui no E, né? Gostamos de espacinho, gostamos de mensagem bonita. Será que faltou um Ctrl G também para deixar tudo bonito? Não, não faltou. Vamos lá, rodar algoritmo mais uma vez para a gente testar. Vamos na posição 2 agora. O valor da posição 2 é Maria. Percebe como que a nossa brincadeira ficou legal aqui? Você conseguiu visualizar o potencial que a gente tem para trabalhar com vetores? Mas eu vou te dar outra dica ainda. Nós podemos trabalhar com estruturas de repetição e vetores? Você talvez não tinha visto essa chegando, né? Se você já é meu aluno em sala de aula, eu já te adiantei isso, mas nós podemos vir aqui, ó, vamos declarar uma variável i, e uma das estruturas mais legais para a gente trabalhar com algoritmos, com vetores, é o para, né? Eu vou comentar aqui para a gente executar o para, e vai ficar da seguinte maneira, ó, para i de 1 até 5, passa. Por que eu estou colocando de 1 até 5? O nosso vetor ele tem 5 posições, então eu vou percorrer cada uma dessas 5 posições conforme o para for repetindo. Então aqui, tudo que abre e fecha, você já aprendeu isso aqui comigo. Então, fim para. Dentro do para, lembra o conceito de estar dentro? Eu vou colocar um escreval. O valor da posição. Mesma coisa que a gente fez agora há pouco, tá? Vou colocar aqui a variável i. E aqui demos os devidos espaços. Dessa vez eu não esqueci dos espaços. Eu vou copiar aqui a variável no lugar do 5, para eu deixar isso aqui dinâmico, para eu mostrar cada elemento da lista, eu vou variar a posição que eu estou vendo do vetor a cada repetição do para. Aí você pensa, pô, Thiago, mas como que isso funciona? Tira um tempinho aqui para você raciocinar comigo. Você já aprendeu lá na minha videoaula do para? Se você não viu, o card provavelmente vai estar aqui em cima. Para você dar uma olhada no seguinte. O para, ele vai variar de 1 até 5. Isso significa que na primeira repetição do para, a variável i, ela vai valer 1. Ela valendo 1, ela vai valer 1 aqui dentro também, entre os colchetes do vetor. Então significa para o vetor que eu vou acessar a posição número 1. No caso, eu vou mostrar João na tela. Aí o para vai dar uma repetição, a próxima variável i vai valer 2. Chegando aqui na linha 31, eu vou mostrar Maria na tela. Então perceba que essa jogada de eu fazer a amostragem do vetor, não sei se essa é a palavra correta, mas para eu mostrar o conteúdo do vetor, eu não posso simplesmente dar um escreval no vetor. Eu preciso sempre falar qual que é a posição. Então vamos ver como que isso aqui funcionou, ó. Vamos aqui em Run, vamos executar o algoritmo e olha só como foi rápido, né? Ó, o valor da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, não tem 6. Ó, João, Maria, José, Joana, Daniela. Então perceba que eu acessei os valores dinamicamente. Então, se fosse uma lista de 100 nomes, ele iria fazer aqui sem problema nenhum. Ia dar tudo certo também. Então, usar vetores traz esse aspecto dinâmico para a gente acessar valores de variáveis e tudo mais. E nesse exemplo, eu usei com vocês um vetor de caracteres. Nós poderíamos claramente ter usado um vetor de real, um vetor de inteiro, não teria problema nenhum. Então, você pode declarar
os vetores de acordo com a sua necessidade. Uma das coisas que nós não fizemos ainda foi preencher os dados, preencher as posições de um vetor usando estrutura de repetição. Vamos fazer esse teste também, ó. Vamos chegar aqui, ó. Eu vou comentar aqui para a gente ver o nosso vetor vazio, né? Então, ó, antes de mostrar os dados, eu vou criar outro para e de 1 até 5 passa. Para, muito bem. Vamos lá. Escreval. Informe o nome da posição. Eu vou colocar aqui agora o número da posição. Muito bem. Legal. Aí, para a gente capturar o que o usuário digita, você já sabe, né? A gente tem o comando leia. E aí você estava acostumado da gente colocar o nome da variável. Como a gente está trabalhando com vetores, a gente tem que falar qual que é a posição que a gente quer guardar o que o usuário digitou. Vou repetir. Devemos informar qual vai ser a posição que nós vamos guardar o que o usuário digitou. Então, no nosso caso aqui, vai ser a posição i. Por que do i? Na primeira vez que o para estiver executando, a variável i ela vale 1. Portanto, o que o usuário digitar, nós vamos guardar na posição 1 do vetor. Se você já programa e você está achando estranho o nosso vetor começar no 1, já falei isso várias vezes, né? Nós somos programadores, começamos a contar do 0, mas aqui no Visual G começa do 1. Tá? Então, fique tranquilo que é uma particularidade aqui da ferramenta. Muito bem, ó, temos aqui agora, vamos rodar o nosso algoritmo e antes da gente partir para a parte da digitação, ó, eu quero que você veja o seguinte, ó, aqui a minha área das variáveis, ela tá com a posição dos vetores agora sem nada, tá em branco, né? Olha aqui, ó, nome na posição 1 tá em branco, até a posição 5 tá em branco. Agora, seguindo o nosso exemplo, ó, o nosso caso de teste, vamos colocar aqui João. Vou dar o Enter, olha só, João veio para cá, olha lá, na posição 1. Agora a minha variável i, ela está valendo 2, e eu vou colocar o próximo nome aqui, ó, Maria. Olha só, vai colocar Maria na posição 2 do vetor. Colocou Maria na posição 2 do vetor, e agora a nossa variável i foi para o 3. E aí vai ficando legal, né? Porque aí você já entendeu qual que é a nossa lógica aqui. Olha só, preenchendo o vetor tranquilamente. Olha só, preenchi o vetor e olha o que aconteceu. A posição 5. Percebe? Não é um bicho de 7 cabeças, né? É fácil. É claro que é fácil se você assistiu às outras videoaulas, se você entendeu lá a estrutura de repetição, né? Como é que ela faz, como que ela funciona. Uma das coisas que você pode fazer aqui é fazer a execução passo a passo, para você ver executando. Eu não fiz porque eu acredito que você, sempre de olho aqui nessa parte aqui das variáveis, a gente consegue acompanhar bonitinho como que fica. Mas veja, é um conteúdo que ele é fácil, e eu falo fácil com propriedade, porque nós vamos estudar conteúdos que são mais difíceis que esse. Só que esse daqui a gente consegue perceber que ele vai bem, que dá tudo certo, desde que você entenda esse conceito da posição do vetor. Tá? É uma variável subdividida. A melhor ilustração que a gente pode ter é aqui em cima, a área das variáveis, aí você percebe que quando a gente coloca um valor no vetor, o valor não é dentro do vetor solto, jogado. Ele está em uma determinada posição lá dentro, né? Essa posição você pode encarar como sendo uma subdivisão de variável. E aí vai dar tranquilinho, você vai entender sem maiores problemas. Bom, essa videoaula, essa introdução aos vetores, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, colocando uma dúvida ou uma sugestão para as próximas videoaulas. A gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau.